Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, vídeo número 224, livro Nosso Lar, de Chico Xavier, a palavra do governador. Então aqui o governador ele está dizendo assim: somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Porque na realidade nós batalhamos, lutamos incessantemente para a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima. Não pense você, não pense eu, que eu estou aqui fazendo de tudo para te mudar. Não. De forma nenhuma. Eu estou aqui apenas cumprindo aquilo que me foi confiado. A minha lapidação. Se as pessoas assistirem os nossos trabalhos, os nossos vídeos, eu me lapido, eu me purifico. Se as pessoas não assistirem, eu me purifico do mesmo modo. Eu não dependo de Deus, eu não dependo de Jesus, eu não dependo da humanidade. Você consegue entender isso? Porque se você pensar por outro lado, você vai pensar assim, mas você não depende de Deus. Não, gente. Não é assim da forma ignorante conforme as pessoas imaginam. Veja bem. Não depende de Deus e nem de Jesus passar a mão na minha cabeça e me purificar sem que eu me esforce. Eu tenho que batalhar. Veja bem, Deus, Jesus, os amigos espirituais, eles nos fortalecem, eles nos sustentam com suas energias. Deus nos condiciona meios para que possamos crescer. Deus nos condiciona meios. Então, por exemplo, a terra. Todos nós sabemos que a terra faz parte da natureza de Deus, não é? Todos nós sabemos que o arroz, o feijão, o milho, a batata, tudo quanto é tipo de frutas no mundo faz parte da natureza de Deus, não faz? Mas, veja bem, você não chega e encontra arroz pronto, feijão pronto, lá na lavoura, na roça. Você não encontra. Se você quiser comer arroz e feijão, você vai ter que plantar. Deus não dá o arroz pronto e nem o feijão pronto. Porque se ele desse, que mérito haveríamos de ter. Mas Deus nos capacita. Deus
condiciona meios para que possamos plantar a semente. Então nós sabemos que a semente é de Deus. O arroz, o feijão é de Deus. Mas se você deixar a semente ali sozinha, ela vai mofar. Então o que você tem que fazer? Você tem que arar a terra, você tem que adubar a terra, ver o pH da terra, né? Enfim, eliminar a acidez do solo. Pronto. Deus te dá força para você raciocinar, para você plantar. E você, embaixo daquele sol quente, você vai e planta o arroz e o feijão. Deus condiciona meios, chuva, sol, para que a semente germine e cresça. E ali, uma semente de arroz dá 2, 3 cachos com mais de 100 outras sementes. Assim também, uma semente de feijão dá várias vagens de feijão. Você tem que carpir, jogar veneno, jogar adubo, tem um trabalho todo. Deus não dá nada de graça, mas Ele nos sustenta para que possamos usar a inteligência e obter sacarias de arroz e de feijão no final da safra. E assim sucessivamente. Tem pessoas que dizem assim: Deus nos cura. Deus não cura ninguém. Deus nos condiciona meios para que nós mesmos auto nos curemos. Ou auto nos curamos. Através da nossa reforma íntima, da nossa mudança de hábito, comportamento e de atitude. Deus condiciona meios para que venhamos a usufruir dos médicos, dos medicamentos, das cirurgias e por aí em diante. Mas ao descobrir você que está com determinada doença, não vai ao médico não para ver o que acontece, você morre em casa. E se você morre em casa sabendo que está doente e não procura o médico, isso caracteriza suicídio. Porque as leis divinas nos esclarecem que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Então vejamos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Continuou o governador. Sei que muitos de vós recordais, neste instante, o grande crucificado. Sim, Jesus se a turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual.
mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Vamos voltar aqui. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos. Jesus entregou-se à turba, né? De amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, por amor e a redenção de todos nós. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque muitas pessoas crêem, cada um pensa do jeito que quer, mas é preciso botar a consciência para raciocinar, a cabeça para funcionar. Muitas pessoas acreditam fielmente que Jesus veio nos livrar do pecado. Muitas pessoas creem que Jesus, há 2000 anos atrás, passou pelo que passou para nos salvar. Até onde nós sabemos, Jesus não veio salvar ninguém. Jesus não veio livrar ninguém da tortura. Ninguém. Porque se Jesus tivesse vindo nos salvar, ele deixaria de ser Jesus. Ele não seria Jesus. Ora, que isso? Jesus veio nos livrar do pecado. Que pecado? Jesus veio nos salvar. Eu ouço isso e fico, meu Deus, até quando a humanidade vai aprender a raciocinar? Pois está escrito aqui, ó. Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós. Por amor e a redenção. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual. Ora, o que isso significa? Se todos nós temos que estar prontos ao sacrifício individual, então significa que Jesus não veio nos salvar? Porque que sacrifício individual é esse se Jesus já nos salvou há 2000 anos atrás? Hoje não teríamos que nos sacrificar individualmente. Mas acontece que as pessoas não raciocinam. Jesus permitiu ser crucificado. Jesus permitiu ser sacrificado. Jesus permitiu ser torturado. Ele permitiu ser. Não significa que ele veio nos salvar. Porque ele não veio salvar ninguém. Jesus veio enviado do Pai, porque Deus é um, Jesus é outro, e muitos confundem que Deus e Jesus é uma coisa só, não tem nada a ver. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, como todos nós somos filhos do Pai iguais a Jesus.
em questão de filhos. Em matéria de evolução, não. Evolução existe a desigualdade. Porque ele é muito mais velho do que nós, muito mais experiente, muito mais obediente ao pai, né? Então vejamos. É preciso entender que Jesus, ele recebeu a incumbência do Pai. A humanidade eles precisam conhecer os desígnios das leis. E no momento certo, na hora certa, Jesus mesmo auto se elegeu a vir até nós para nos delegar os desígnios do Pai. Leis essas imutáveis, porque a lei do homem é mutável, sujeita a mudanças. As leis de Deus é imutável. Ninguém muda as leis de Deus. Nem Deus mesmo muda as leis dele. Porque o dia que Deus mudar as leis dele, ele deixa de ser Deus. Parece que é difícil raciocinar, não é, gente? Mas não é. Então Jesus veio nos delegar as leis de Deus, do Pai. Jesus auto se elegeu. Eu mesmo irei até os meus irmãos lá na terra. Jesus é tão sábio que se ele quisesse eleger alguém para substituí-lo, ele podia. Mas a partir do momento que, se ele tivesse elegido alguém para vir representá-lo, ele não serviria como guia e modelo, o qual todos nós devemos seguir. Então, sabendo Jesus o que Deus lhe confiou, guia e modelo da humanidade, ele mesmo optou em vir. Mas ele não veio para nos salvar. Ele veio para nos mostrar o caminho que se chega ao Pai. Tanto é que ele nos disse: eu sou o caminho da verdade, da vida. Desculpa. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Por que que ele disse isso? Porque de todos os seres que nós temos conhecimento, de acordo com o nosso nível evolutivo, Jesus é o único ser que esteve com o Pai. Mais ninguém. Jesus é o único ser que sabe o caminho até o Pai. Mais ninguém sabe. No nível que nós nos encontramos, gente. Pense em todos os seres que já pisaram na Terra. Desde quando a Terra passou a ser povoada por seres humanos. Ninguém nunca
esteve com o Pai a não ser Jesus. Ninguém sabe o caminho a não ser Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho da verdade. Por que que ele assume que ele é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele é o único representante do Pai e mais ninguém. Não se apegue em Carl Gustav Jung, em Freud, Mahatma Gandhi, Buda, von Rie, não se apegue não. São seres importantes enviados de Jesus. Mas Jesus é o mestre de todos os mestres. Outro item. Jesus não morreu na cruz por ninguém. Até porque a morte não existe. Jesus não foi sacrificado, torturado e morto por ninguém. Tudo que o Cristo passou, juntamente com os apóstolos naquela época, foi estudado por eles no plano maior para encenar-se aqui no corpo físico como sendo leis a ser seguida. Porque aqui na terra não se deixa a terra. Nós não deixamos a terra e ascendemos a outros planos mais elevados se não for através de sangue, suor, dor, lágrima, sofrimento, renúncia, traições, cusparada no rosto e tudo quanto é tipo de tortura. Ao sermos submetidos a todos esses tipos de tortura, entra a redimissão, a aceitação, a paciência, a benevolência, a indulgência. Por isso que o Evangelho nos diz: a dor, o sofrimento, a doença é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. E quem são os eleitos? Quem são esses eleitos? Esses que aguentam as intempéries com resignação, com aceitação, com fé inabalável. Pois esses que não suportam não são, vamos dizer, eleitos de Deus, porque perdem eles a oportunidade de hoje ser melhor que ontem e de amanhã ser melhor que hoje. Eu sei qual o motivo. Há uns 2 anos atrás, faz parte do esmiuçamento, há uns 2 anos atrás, analisando as minhas fichas espirituais, o que eu estou dizendo aqui é muito sério, eu não ia usar um espaço desse para poder brincar. Mas há uns 2 anos atrás, eu me inteirando, analisando os meus arquivos, eu vi que eu me encontrava em falha, muito falho perante a contabilidade divina. Eu pedi, porque existem alguns seres que têm direito de pedir. E eu me vendo nessas condições de direito, pedi para desfrutar de um Parkinson, que já dominou meu braço direito
e os médicos estão fazendo de tudo para não passar para o braço esquerdo. Mas eu sei que vai passar para o braço esquerdo também. Eu só estou tomando os medicamentos que os médicos estão me prescrevendo, porque a doutrina dos espíritos nos esclarece que é preciso cuidar do corpo e do espírito. Porque todo aquele que cuida só do espírito e não cuida do corpo caracteriza-se suicídio. Aí você pode me dizer assim, mas se você pediu, por que você está tomando medicamento? Para mim me adequar aos desígnios de Deus, porque eu preciso me lapidar. E não só pedir. Parkinson, que já está, de uma certa forma assim, enrijecendo a minha musculatura física. E os médicos estão lutando para não enrijecer o corpo. Mas eu sei onde vai dar essa história, no corpo físico. Mas eu pedi também partes, por exemplo, se o Alzheimer ele é de 0 a 100, eu pedi até 50. Um pouquinho de Alzheimer também. Para você ver, esse pedido é tão sério que não existe hereditariedade na minha família de Alzheimer nem de Parkinson. É um pedido meu. Eu tenho o direito de pedir algo que me auxilia, pois eu me sinto em paz com a minha consciência. A dor, o sofrimento, a doença é uma bênção. Conforme eu disse a uma amiga minha hoje, muitas pessoas pedem a Deus para ganhar na Mega Sena. Eu peço câncer, eu peço Alzheimer, eu peço Parkinson. Você pede porque você é um ignorante, Luiz. Eu prefiro morrer ignorante do que morrer sabendo que ganhei na Mega Sena aqui na loteria esportiva. Até porque, para mim, esse probleminha que está desenvolvendo no meu organismo físico é mais do que uma Mega Sena. Se você chegar e me dizer assim, Luiz, eu te dou 100 milhões para você pedir para esse Parkinson e esse Alzheimer desaparecer do teu corpo físico. Eu falo assim, eu não quero. Porque esses 100 milhões vai me levar para as regiões umbralinas, enquanto esse Parkinson e esse princípio de Alzheimer, ele vai me lapidar a alma. Eu vou retornar à pátria espiritual bem melhor que quando cheguei aqui no corpo físico, se eu aguentar com resignação. E até agora eu estou aguentando com resignação e aceitação, porque eu sou muito resistente às tentações. Eu acredito que os obsessores se sentem obsidiados comigo. Eu que consigo obsidiar os obsessores. Porque tudo que eles fazem para me derrubar, eles não conseguem. Desafiando eles? De forma nenhuma. Mas é preciso se conscientizar-se, gente. Nós não somos daqui. Nós viemos para cá. A doutrina dos espíritos esclarece de onde viemos. Onde nos encontramos? O que estamos fazendo aqui? E para onde nós iremos? Nós não vamos ficar aqui na terra, gente, para semente. Vamos procurar trabalhar aqui na terra enquanto estamos aqui, reformando o nosso passado no presente. Trabalhando o nosso futuro no presente, porque tudo é presente. Mais cedo ou mais tarde, esse corpício teu, ele vai para o debaixo do chão. Se você estiver preparado, como eu estou me preparando todos os dias, você não vai ver o desencarne aproximar-se de você. Mas se você não se preparar, você vai permanecer no túmulo ali,
em meio aos destroços do corpo em putrefação, anos e anos e décadas, às vezes até séculos, porque não é o corpo físico, e sim o psicossomático, a mente que plasma aquele sentimento no perispírito, pois o perispírito, onde ele se encontra, o espírito mentalmente ali ligado a ele, se encontra preso, sentindo como se estivesse acabado de desencarnar depois de 100 anos. Aquilo ali é o psicossomático, é a somatização da mente do espírito impregnada no perispírito. Conseguiu entender isso? Vou tentar te explicar. A somatização é tão grande, né, da mente do espírito, é tão grande sobre o perispírito, que o corpo se decompõe e o espírito não percebe que o corpo se decompôs, pois ele continua achando que ainda está em putrefação. É a somatização, é aquele sentimento, é aquela impressão, como se fosse uma máquina impressora. 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 anos. Eu conheço um caso de um espírito que permaneceu nas regiões umbralinas 800 anos. E nós nos preparamos para tanta coisa aqui na Terra, menos para o desencarne. Aí muitas pessoas falam assim, nós temos que nos preparar porque a única certeza que nós temos é da morte. Mentira. A única certeza que nós temos é da imortalidade da alma. E se temos certeza da imortalidade da alma, é nosso dever nos preparar, porque mais cedo ou mais tarde ela há de bater em nossa porta. Mais cedo ou mais tarde. E feliz daqueles preparados, e infeliz daqueles sem preparo algum. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.